Boa noite, Lígia, Cardoso, Lucena, Renato, boa noite, bem-vindos. Todo mundo sextando hoje. Lewandowski do bem, boa noite. Paranaense dos bons esse. Tiago, boa noite. Vamos esperar um pouco, professor Anthony. Edna, boa noite. Bem-vinda. Miller. Chegou o Miller. Quer dizer, o Miller entrou. Agora, eu acho que ele... ele enviou a solicitação. Pronto. Jaqueline, boa noite. Professor Miller. Boa noite, tudo bem? Oi, tudo bom? Como é que vai essa nossa Aracaju gelada? Tá nevando aí? Não, tranquilo. Nós temos quase sempre a mesma temperatura. Muda pouco dia, noite, verão, inverno, não faz diferença. Não faz diferença, né? É agradável para cara que cresceu na neve e no frio e também no calor, né? Porque no clima mais continental também tem forte calor no verão, né? Não esquecer. Mas olha, Miller, tá me ouvindo bem? Por enquanto, sim, parece tudo certinho. Tudo É a certo? primeira vez que faço live assim com Instagram. E eu estou usando o aparelho do meu filho. Sei. Para mim, esses pequenos instrumentos são pequenos demais para mim. Eu também sinto isso às vezes. Mas é Mas bom, você é mais avançado. Os filhos têm que ter alguma utilidade, né, Miller? Porque eles têm os bons aparelhos. Eu fico com os mais antigos, às vezes eu pego este que eles não gostam de usar mais. Ok, ainda vou usar. Miller, olha, é um prazer para mim conversar com você aqui. Bom, obrigado pelo convite, eu agradeço, né? É um prazer de falar, sempre gostei de falar com você, especialmente este jeito novo, é maravilhoso. Obrigado. Para quem ainda não conhece o professor Anthony Miller, ele é um dos famosos 3 mosqueteiros austríacos no Brasil. Os outros 2 somos eu e o Fábio Barbieri, né? Mas o Miller é o mosqueteiro, talvez mais autêntico, porque ele fala com sotaque alemão, ele nasceu na Alemanha, então as frases que ele fala com o acento, o sotaque austríaco, soam mais autênticas, né, aos nossos ouvidos. Por exemplo, se eu for pronunciar a palavra Umlaufsmittel, o Miller vai dizer que eu errei. Não, acertei dessa vez. Mais ou menos. Mas o professor Miller, ele é um economista completo, fez seu doutorado, né, na Alemanha, já está no Brasil desde os anos 90, não é isso?
desde os anos Oh, 90. já 20 anos por enquanto, já. Há 20 anos. Ele morou no Sul há algum tempo e ele é agora não, já há algum tempo, é professor da Universidade Federal de Sergipe. E tem um site bastante conhecido, que é Continental Economics, que é um site que eu aconselho todos vocês a abrirem e colocarem entre os favoritos. Além disso, ele tem vários outros trabalhos publicados no Brasil, no exterior. Pode completar, Miller? Com certeza eu esqueci alguma coisa. Bom, está suficiente. Já chega, né? Não é pouco, não. Bom, o nosso tema de hoje talvez seja o filé mignon da escola austríaca, né? A teoria dos ciclos econômicos da escola austríaca. O que essa teoria tem de diferente em relação às outras teorias que tentam explicar os ciclos econômicos, né? Por que nós, austríacos, achamos que ela é mais completa e por que também ela, há bastante tempo, quando você olha para as crises que aconteceram, para as bolhas e para as crises, e tenta explicar essas crises à luz da teoria austríaca dos ciclos econômicos, as explicações sempre batem com a teoria, né? É claro que não é uma teoria perfeita, nós estamos falando de uma ciência social, não é uma coisa exata, mas é uma teoria que, no mínimo, na pior das hipóteses, deve ser estudada e comparada com as outras. Não é isso, professor Miller? Eu gosto este ponto que você mencionou, que é a teoria mais completa. Porque as teorias alternativas mais famosas, como a abordagem keynesiana, né, começam já com a crise já aconteceu, ja, e não se sabe de onde chega. Né? Enquanto a teoria austríaca dá muito cuidado de ver a origem, as causas, e é mais uma teoria de dizer como evitar uma crise, de que sair da crise. Né? Nesse sentido, a escola austríaca, a abordagem é melhor, né? No sentido de explicar como não cair nos problemas, porque, como sabemos, com a teoria keynesiana, que aparece remédio, mas às vezes este remédio é pior que a doença. Não? Este é o problema. Assim, é o ponto central que você mencionou. É o ponto central. Na verdade, né, a teoria austríaca dos ciclos, ela, ao mesmo tempo, ela é uma teoria monetária, ela é uma teoria do capital, é a teoria dos mercados, né? E é uma teoria de inflação também. Então, nesse sentido também, ela é bem mais completa que as outras teorias. Na abordagem keynesiana, né, convencional, só para dar um exemplo, o capital é considerado como sendo constante, e só se vai estudar os movimentos do capital nas faculdades, né, de economia, só se vai estudar nos modelos de crescimento econômico. Aí sim eles permitem que o estoque de capital mude ao longo do tempo. Na escola austríaca ele está mudando permanentemente, não é assim como gostos, preferências. Então, para começar, eu peço ao professor Miller para fazer um pequeno resumo do que nós austríacos pensamos a respeito
dos ciclos econômicos. Podia começar, talvez, comparando com a visão keynesiana. Para os keynesianos, por exemplo, a Grande Depressão dos anos 30, ela foi explicada por poupança de mais e investimento de menos. E aí o Keynes recomendou que o governo devia investir, aumentar os gastos. Para os austríacos é exatamente o contrário. A Grande Depressão foi provocada por investimentos demais, feitos na década anterior, e poupança de menos. Isso é só para quem nos acompanha ver como os economistas são, como a ciência econômica é uma coisa, no mínimo, engraçada, né? Um diz que o problema é excesso de poupança, o outro diz que o problema foi excesso de investimento. E aí, professor Miller, pode finalizar. Como você explicou bem, primeiro, o ciclo de negócios é um assunto altamente complexo, já por causa de estes componentes de forma bem diferente, lado monetário, lado de capital, mercados. Se você junta na teoria dos ciclos econômicos quase a teoria completa que temos, porque precisamos também este conceito de mau investimentos, refere como se atua nos mercados, a ação que temos na área de moeda refere para os bancos centrais, bancos comerciais, etc., este complexo da área monetária. E, finalmente, mais importante, é uma concentração sobre o capital, como não apenas sua representação monetária ou financeira, mas como um conjunto de bens de consumo que interagem na economia e são, de facto, a coração. Se pode dizer o modelo keynesiano é uma teoria de automóveis sem motor e sem chofer. O chofer é o empreendedor e o capital é o motor. Agora, o modelo keynesiano explica bem, talvez como gasolina entra, etc., e sai com exausto, como depois, e dentro explode uma coisa, mas não se sabe exatamente como este é. Na verdade, é desligado, mas isso este carro é parado. Agora, como movemos o carro parado? Claro, precisamos de alguém que ajuda, de puxar para trás, pode tirar, etc. E assim é uma teoria. Quando se vê na estrutura, se você deixa fora a decoração matemática, é uma teoria bastante infantil, uma caricatura da economia. E porque é uma caricatura da economia, os economistas às vezes precisam muita decoração, e esta decoração às vezes é exagero uso de símbolos matemáticos, etc. E enquanto a abordagem da escola austríaca sempre é realista, realista no sentido de captar a realidade como ela é. E o problema que existe, eu sempre gosto de dizer, para explicar a teoria keynesiana para um político, não precisa esperar alta
inteligência e muito tempo. Assim, a teoria keynesiana pode explicar bem quase todos os aspectos no máximo máximo 5 minutos e tem tudo transmitido que é dentro e vai entender. E com a escola austríaca, né, é difícil e mais científica neste sentido que muitos conceitos também que se precisa entender bem para entender, né? Ok, quando, por exemplo, uso o conceito taxa de juros, né? Qualquer que não é da economia, e mesmo os são de economia, ou economistas, claramente pensam na taxa nominal que eles recebem ou pagam no sistema financeiro, né? Que atrás disto já explicar a diferença entre taxa nominal e real já custa alguma energia de explicação, de ex ante, ex post, etc., quando se quer fazer corretamente. E claramente o ponto central da economia austríaca é a preferência temporal, como agora vamos usar o nome alemão Urzins, a taxa de juros original, o Urzins, sempre tem toque de algo explicar um pouco mais o juro original, né? Não capta exatamente este Urzins, ursprünglich, der raiz, né? De onde veio a taxa de juros, né? Nesse sentido, de onde veio a taxa de juros e o Urzins com a preferência temporal, e claramente onde os austríacos mesmos têm muito trabalho, de Menger, Böhm-Bawerk, Hayek, Mises, Rothbard, tem uma certa problema de captar esta diferença entre capital físico, né, heterogêneo, né, tipo de Lachmann, ja, este aspecto de estrutura do capital a lado, e o conceito como é usado necessariamente como uma medida de calcular monetariamente que o Mises sempre enfatizou que no final da conta, né, o empreendedor precisa fazer este visão para o futuro, mas no final é a conta monetária para juntar os elementos heterogêneos. E além disso, a consequência, o resultado é uma coisa que os políticos ativistas não gostam, porque primeiro nós damos a causa do começo do ciclo de ação intervencionismo a lado, outro lado a bancos centrais, sistema fiat money system, sistema de dinheiro artificial, se pode dizer, né? E o ponto de laissez-faire, já afaste-se, por favor. E mesmo quando se trata de recuperação, o Conselho dos Austríacos também não é bem recebido, porque também quando vamos ao estudo de Rothbard especificamente, né, que são mais regras de não intervenção, ou às vezes fazer o contrário, que
que não realmente é fazer algo, mas evitar uma ação que tenha a intenção de cura, mas prolonga a crise. Nós estamos perto, quase novamente, de começo de um ciclo, talvez, provocado pela política monetária, bem visível para nós atualmente. E quando pensamos como os políticos, os governos, seja aqui ou no exterior, vão operar, eles com certeza vão prolongar e aprofundar esta crise, né? Se não temos sorte, sempre tem um aspecto adicional que na visão da economia simplesmente está completamente dentro. Assim também nossa análise precisa tomar em conta certas surpresas que podem acontecer. Exatamente. O que nós temos observado, né, em todo o mundo é uma expansão monetária, né, e de crédito sem precedentes, talvez. E os governos se endividando cada vez mais, aumentando seus gastos. Nesse sentido, a pandemia parece que foi uma coisa muito boa para os políticos, né? Porque deu a eles um pretexto para que os governos passassem a intervir mais nas economias. Quem conhece a história dos ciclos econômicos e quem conhece a teoria austríaca dos ciclos de negócio, dos ciclos econômicos, sabe que os ciclos econômicos eles são provocados por fatores monetários, mas eles se constituem em fenômenos reais. Eu vou tentar traduzir agora do economês para o português. Os ciclos começam quando os governos, os bancos centrais, né, e os bancos expandem a moeda e o crédito. Isso provoca, num primeiro momento, emite sinais positivos, né, para os agentes econômicos. Muitos investimentos passam a se tornar viáveis porque a expansão de moedas de crédito ela tem um impacto inicial de diminuir a taxa de juros. Então, quando a taxa de juros diminui, o investimento ou os investimentos são estimulados ao longo de toda a cadeia produtiva, ao longo de toda a estrutura de capital. Mas os investimentos de longo prazo são mais beneficiados do que os investimentos de curto prazo, porque a queda da taxa de juros estimula mais, ela aumenta mais o valor presente, né, dos investimentos, dos projetos de longo prazo do que os de curto prazo. Então, a economia tem uma expansão nas etapas iniciais da estrutura de capital, quer dizer, aquelas mais afastadas do consumo final, e isso dá a sensação de boom, né, de crescimento. Com o passar do tempo, os agentes econômicos vão percebendo que, na verdade, eles foram enganados, eles foram iludidos, porque aquela expansão de moeda e crédito não foi uma coisa natural, foi uma coisa artificial. Quer dizer, ela não tinha lastro, o devido lastro, vamos chamar assim, numa disposição maior de poupar por parte dos agentes econômicos, né, da sociedade. Então, começa a haver
uma espécie de disputa de crédito, né? Alguns setores, no início, têm um desenvolvimento, um crescimento fantástico. As pessoas empregadas nesses setores, sejam elas os empregados, né, os funcionários ou os diretores das empresas, ganham rendas maiores, mais altas, e depois de algum tempo, necessariamente eles vão ter que gastar essas rendas. E vão gastar como? Em bens de consumo, vão demandar bens de consumo. Por que a gente pode afirmar isso, né, Miller? Porque a expansão de crédito não foi lastreada num aumento na vontade de poupar mais, na disposição de poupar. Então, se você está ganhando mais e você não quer poupar mais, vamos simplificar, você vai fazer o que com o dinheiro? Queimar? Não, gastar. Então, há uma demanda maior por bens de consumo final e as empresas ligadas a esses bens de consumo final vão precisar de crédito para expandir, para atender a demanda maior pelos seus produtos. Aí começa a haver uma disputa de crédito entre os setores que chegaram primeiro, né, que foram beneficiados antes, e os que estão chegando na festa agora, que são essas indústrias mais ligadas ao consumo, aos bens de consumo final. Essa disputa pelo crédito vai aumentar a taxa de juros e aí a coisa começa a declinar. E como se manifesta esse declínio? Lembra que eu falei que as crises, os ciclos são provocados por fenômenos monetários, que é a expansão monetária do crédito, mas eles se constituem em fenômenos reais. Esses fenômenos reais, o pior deles é o desemprego, né? Desemprego que vai acontecer primeiro, mais fortemente, nas indústrias que no início ganharam mais. São aquelas indústrias mais ligadas aos bens de ordens mais elevadas, aos bens afastados do consumo final. Ou seja, a injeção de moeda na economia, né, ela vai provocar maus investimentos, como o professor Miller falou logo no início, né? Esses maus investimentos, no início, não são percebidos como sendo maus, mas com o decorrer do tempo eles vão mostrar o que são, e os agentes econômicos, na tentativa de corrigir os erros cometidos, eles não sabiam que eram erros, isso vai aprofundar a crise. Esse é um resumo bem resumido, né? Porque a coisa é bem mais complexa, a gente teria que falar de outras variáveis. Então, é como se a expansão de moeda e crédito sem lastro ela equivalesse às primeiras doses assim, de uma bebida, de um uísque, por exemplo. Né? A economia bebe a primeira dose, a segunda, a terceira fica eufórica, ela continua bebendo, e se o governo, quando perceber que as coisas estão começando a dar errado, se ele resolver injetar mais moeda na economia, como vem acontecendo lá no exterior, principalmente, aí é pior, porque vem a ressaca, né? Vem a bebedeira e vem a ressaca. A ressaca chama-se desemprego e inflação. Mas a inflação, né, já aconteceu lá no início. A inflação, para nós austríacos, não é um simples aumento do nível geral de preço. Isso a gente pode até chamar de inflação de preço. A inflação que importa é a inflação monetária, que é a expansão de moeda sem lastro. Não é, professor Miller? Pode completar. Obrigado pelo brilhante resumo desta teoria complexa. Quase não tenho muito de adicionar. Talvez só um pouco enfatizar alguns aspectos que, para mim, os modelos que também eu uso
tem certa relevância. E gostaria de voltar para o conceito de preferência temporal. E eu notei que esta ideia da preferência temporal é quase a chave de entender, porque este desafio de dividir qualquer coisa que temos para o consumo ou para a poupança e o investimento é uma tarefa permanente, seja privada, particular, familiar, ou nas empresas mesmo, ou para o governo. Agora, cada uma pessoa tem seu próprio preferência. É uma coisa subjetiva que pode também variar, mas se estamos numa certa região, certa sociedade, certa economia, é quase conjunto de todas as preferências, semelhante como o preço do peixe não depende apenas da minha preferência, mas de todos também que produzem ou gostam ou não gostam de consumir. E isto é que está existente na sociedade, nesta preferência temporal social, neste sentido. E agora, quando, e este faz exatamente se está bem, tipo supermercados, quase o insumo de informação é dentro corretamente, não tem conflito na economia entre os desejos de consumir e os desejos de poupar e, consequentemente, de investir. Assim, é uma economia que funciona, né? Com os investimentos também chega crescimento econômico, chega expansão, mas esta expansão está conjunto em harmonia com as preferências e se aceita e se toma esta situação, ok, não vou expressar em uma forma conflituosa minha preferência de consumo contra ele ou a empresa que pergunta recursos para os investimentos. Agora, se em qualquer jeito, pode ser programa de investimentos pelo governo, programa de deficit spending, como hoje foi anunciado do governo americano, gigantesco programa de investimentos na infraestrutura. Agora, o aplauso é quase certo. Claro, precisamos boa infraestrutura, vai criar trabalho, e se combina isto com aspectos ecológicos e uma transformação da economia para uma economia mais ecológica, e claramente vamos investir também para educação e saúde, e este vai ter estímulo para toda a economia de crescer mais, e as expectativas são fantásticas. Tem algumas vozes que advertem, mas se pode pensar que para a maioria da população que não sabe muito, e entre os economistas keynesianos da tradição vulgar, os novos keynesianos são pouco diferentes. Vai ser super aplauso,
grande Biden vai iniciar isto. Né? Assim, antes de eu explicar por que não funciona, só esta pergunta, se assim funcionaria, por que os países pobres já não faziam isto por muito tempo? Por que não vamos a um país na África ou pobres na leste da Europa e dizer, olha, o único que você precisa fazer para avançar no nível de Suíça é simplesmente fazer um gigantesco programa de infraestrutura para sua economia e com um aspecto ecológico e gastar muito para saúde e educação. Né? Sabemos que assim não funciona. Se estaria assim, todos estaríamos super ricos, porque um programa assim, um programa de grandes gastos, qualquer governo em todo o mundo pode fazer. Ja, e criar dinheiro, a maioria dos países tem sua própria moeda, não é uma limitação, né? Assim, vou gastar, e aqui tem os outros, agora chegam parcialmente, não os novos keynesianos, bem diferente, os pós-keynesianos, e do pós-keynesianos a teoria monetária moderna, que dizem, não é problema, porque que o governo gasta em dívida significa automaticamente poupança ao outro lado. E fica um ativo financeiro no setor privado, assim se o problema de uma discrepância não existe. Bom, ok, vamos fazer. Não é a primeira vez que foi procurado. E agora chega novamente de novo no lado dos americanos em grande estilo. E, interessantemente, em todos os lugares onde foi procurado, foi um colapso total da economia deste jeito de crescer com dívida. Né? Você sabe, nosso querido Neto, Delfim Neto, o grande economista da dívida externa, esta ideia dos anos 70 do Brasil, vamos crescer, não necessariamente com dívida interna, mas com dívida externa. Ja? E entrou num colapso total, né? Ainda pior. Assim, é triste mesmo, mas precisamos simplesmente aceitar que o lado político tem suas próprias leis, sua própria atração, e, infelizmente, eles encontram economistas de carreira que gostam de participar. Né? Interessante, realmente interessante que, por exemplo, um economista que sempre era bem perto da política, o Summers, de Harvard, né? Agora, talvez ele está um pouco frustrado porque não foi convidado de participar no governo Biden. Mas ele agora é o crítico desta política. Eu li hoje, ele advertiu, né? Mas a senhora Yellen, que é agora ministro da Fazenda, né? E os outros que participam no governo claramente estão convencidos que vai quase América vai ter uma rejuvenação, algo assim, uma nova juventude e vai se manter com esta política. O problema é bem simples. O problema é tão simples que realmente se pode dizer, olha, nós todos temos necessidades, demanda, desejos, preferências imediatas. Este é o grande problema. Temos preferências e necessidades imediatas. Nós precisamos comer amanhã. Nós temos só um pouco de abstinação, de esperar, de austeridade neste sentido. Nós precisamos de um lugar de dormir,
já? E todos nossos bens que temos, nossa casa, nosso carro, né? As estradas que usam, nossos iPhones, nossos celulares e todas essas coisas, como o capital da produção, mesmo são bens de consumo, sofrem uma depreciação, sofrem uma grande depreciação. Assim, se fazemos um programa assim, primeiro eu tenho minhas necessidades permanentes, se não quer morrer, precisa dormir e precisa algo de saúde, precisa comer, precisa me manter, etc. Precisa usar o meu carro, precisa usar as coisas que tenho. Assim temos este que se chama na economia consumo. Consumo, mas este consumo também é deste aspecto que na teoria frequentemente só se relaciona com capital produtivo, mas nossos bens de consumo também de depreciação, às vezes de surpresa, né? O computador quebra, fogão não funciona mais. Se você pensa como hoje uma família, que capital tem, que chamamos bens de consumo de longa duração, né? Que esta imensidade que temos, que precisa uma manutenção, imensa manutenção, além das coisas que precisam diariamente, todos os dias comida, todos os dias dormir, todos os dias água, etc. Ja? Assim, isto é simplesmente o ponto, porque são necessidades, ja? Fazer outras coisas. Fazer a infraestrutura. Claramente é, ao longo prazo, uma melhor infraestrutura, melhor educação, melhor sistema de saúde, ao longo prazo, é bom, mas tem modelos que mostram que o efeito para um novo impulso de aumento dos investimentos, neste jeito, em bens de produção, né, demora para ter seu efeito completo em décadas. E se olharmos o programa da infraestrutura, ok, no momento cria emprego, mas estas pessoas precisam se manter. Ok, por enquanto ainda tem. Agora, cada vez mais foi investido nesta fase, mas o rendimento, o retorno de estes grandes projetos chega só em décadas e cada vez mais que se prolonga e maior esta discrepância, mais este conflito, né? E esta a tragédia, podemos dizer, que é muito visível nos países em desenvolvimento, né? Onde a maioria das pessoas vivem, como se diz, de dia por dia, né? E assim faltam, já deste ponto, ter recursos suficientes para desenvolver o país, para, por exemplo, construir estradas, pontes. Só imagina construir uma ponte grande. Ok, agora temos os gastos, os custos, precisamos reduzir o consumo para manter isto. Claramente, o rendimento é grande, mas bem no futuro, não chega já amanhã ou próximo ano, quando nós, para morar, precisamos uma nova casa, ou precisamos pintar nossa casa. Assim, o problema central, acho que cada precisa entender o grande erro destes modelos keynesianos, é este conflito. E Keynes, na verdade, sabia isto, né? Ele sabia isto porque ele discutiu uma situação onde ele pensou que
temos estes recursos, mas são subutilizados. Exato. Ele não tinha esta ideia. É ponto bem diferente que foi falado, você lembra do Dilma, do PEC no Brasil, etc. É uma situação totalmente diferente da ideia de Keynes tinha em relação com a Inglaterra, com a Grande Depressão, onde já tinha estradas, tinha esta excelente infraestrutura este tempo. Acho que é o ponto central, que é fácil, não fácil, mas é claro de explicar. É verdade. E os economistas da tradição keynesiana, eles pensam que o governo, o Estado, né, vamos chamar, é diferente, no sentido que ele não enfrenta as mesmas imposições e obrigações que os indivíduos ou as empresas enfrentam, né? Então, quando uma pessoa, um indivíduo ou uma empresa vivem permanentemente gastando acima ou das suas posses, no caso do indivíduo, ou da sua receita, no caso da empresa, mais cedo ou mais tarde, esse indivíduo ou essa empresa vão passar por problemas bastante difíceis, né, de crédito, e vão ser obrigados a fazerem ajustes, ou cortando despesas, né, gastando menos, ou tentando ganhar mais, ou, no caso da empresa, aumentar a receita. E aí os keynesianos pensam que o governo é diferente, que o governo não vai ter que passar por uma necessidade de ajuste. Eu li, assim que você escreveu, junto com um aluno, aquele artigo sobre a teoria monetária moderna, né? Foi o primeiro artigo que eu li sobre a TMM, né? Teoria Monetária Moderna. Eu fiquei escandalizado de ver as propostas desses economistas. Quer dizer, o governo ele pode gastar permanentemente acima do que arrecada, porque isso não é problema. A dívida interna também não é problema. A inflação não é problema. É uma coisa tão absurda que eu fico imaginando como é que economistas inteligentes, alguns deles até eu conheço pessoalmente, pessoal da PUC aqui do Rio de Janeiro, como é que se deixam levar por uma coisa desse tipo, né? Já com tantos anos de história para mostrar que todas as tentativas feitas por governos no passado de aplicarem isso que eles chamam de teoria monetária moderna, para mim não é nem teoria, nem é monetária, nem moderna, muito menos. Não aprendem com o tempo, com os erros, eu não consigo entender isso, né? E agora, olhando para a situação que você descreveu muito bem dos Estados Unidos, né? Nós não podemos esperar outra coisa que não sejam problemas. Problemas. O novo governo americano já aumentou os impostos de uma maneira absurda, inclusive estabelecendo uma espécie de imposto sobre grandes fortunas. Outra coisa que nunca deu certo e não tem a menor chance de dar certo. A política monetária bastante expansionista. Aí alguns costumam dizer, não, mas eles emitem dólar. O dólar é moeda internacional, isso não tem problema. Bom, pode não ter problemas durante algum tempo, mas isso vai acarretar problemas. A gente olha, então, para os Estados Unidos e vê, olha, o que você vê na frente? Tem um nevoeiro, além do nevoeiro, o que você pode ver? Eu, pelo menos, estou enxergando problemas de desemprego e inflação.
Quer dizer, a inflação já existe, a inflação monetária, né? Estou falando em inflação de preços, que parece que já está começando a dar os sinais lá nos Estados Unidos. E a Europa, guiada por Bruxelas, né? Bruxelas, segue, já há algum tempo, vem seguindo o mesmo caminho. Talvez não tão radical, mas é claramente intervencionista, é contra o mercado e atende aquelas requisições de ecologia. Parece que eu vi essa semana que a candidata lá na Alemanha, que está em condições de vencer, esqueci o nome dela, do Partido Verde. Uma das propostas dela é reduzir substancialmente o número de voos na Alemanha para combater os efeitos climáticos. Quer dizer, como é que os seus patrícios, como é que os alemães vão se movimentar, vão a pé? Se eu quiser ir para a Alemanha, vou ter que ir de bicicleta. O que essa gente tem na cabeça, Miller? Bom, eu tenho minha perspectiva por isto. E eu acho que é interessante, parece um pouco incomum que estou falando, mas é minha observação. Durante os anos 80, né, onde ainda eu vivi na Alemanha, depois passou a crise de petróleo dos anos 70. Aconteceu longo período de estabilidade e prosperidade. Estabilidade e prosperidade em alto nível, especificamente na Alemanha, mas também vários outros países da União Europeia. Durante esta fase, tínhamos grande interesse de iniciar projetos científicos, projetos de empreendedores e os que estavam já bem estabelecidos, como eu podia observar bem perto, né, chegaram em uma faixa, como vamos dizer, agora chegou o tempo de se divertir, né? Quase grupo de diversão, né? Grandes festas, dinheiro era aqui. Outros mais científicos queriam grandes projetos de pesquisa, outros novas empresas, etc. Que não se observou durante este período, né? Entraram na política cada vez mais verdes, porque os antigos vermelhos já estavam pouco a pouco saindo. A Partido Social Democrata de Schröder já era quase neoliberal, em aspas, ja, né? Reforma de mercado de trabalho, etc. Agora, sob esta ideia dos verdes, eles ocuparam cada vez mais posições nas mídias, ganharam eleições porque realmente tinham grande esforço, grande energia, enquanto os outros estavam estudando, pesquisando ou fazendo economia. E agora aconteceu uma coisa com a reunificação da Alemanha. Chegaram uma grande massa, e a chanceler pertence a este grupo, de pessoas que eram ativos politicamente no regime comunista da Alemanha Oriental.
E eles eram, na grande maioria, especificamente quando já tinha mais anos mais de 30, dificuldades de se integrar economicamente, cientificamente. Era mito total que o sistema de educação aí era tão melhor que um engenheiro de Alemanha Oriental podia trabalhar na Ocidental. Ou a chanceler, Angela Merkel, doutorado em física, era capaz de se tornar professora na Alemanha Ocidental. Aqui tínhamos uma imensa massa de pessoas que eram treinadas, formadas, que eram profissionais da política, que vieram uma super chance de se quase fazer se esconder vermelho dentro e pintado verde. Pintado verde. Melancia. Tá? Melancia, política de melancia. E eles entraram agora, nossos falo agora como Alemanha Ocidental, nossos verdes eram um pouco tipo, não louco, mas um pouco estranho, um pouco hippie, um pouco ecológico, que gosta da natureza, que gosta de bicicleta, etc. Né? Assim, ok, se aceitou 5, 7%, mas não como poder político foi usado de coalições, às vezes em alguns Bundesländer, alguns estados, etc. Mas agora entrou profissionalismo nesta área, alto profissionalismo, né? E você não pode imaginar que caras temos hoje no parlamento, não do Alemanha inteiro, mas Berlim é considerado como estado no parlamento de Berlim, parlamento em alguns outros estados. E desta situação surge agora um candidato que você mencionou, uma jovem, relativamente jovem, né, que por fora é atrativo, simpática, mas atrás dela, ao redor dela, tem realmente um movimento de alto perigo. E eu recebo agora informações, agora só nos últimos 2 anos, este de eles falou, pessoas que trabalharam na ciência, empreendedores, pessoas que eram mais na área de diversão, agora acordam e agora se mobilizam como dar uma contraforça. Não? Mas se este realmente acontece e estes verdes tomam mais poder, é uma tragédia enorme. Né? É uma destruição da economia, uma guerra contra o próprio povo, né, que está acontecendo. Né? E claramente, como todas as absurdidades políticas, tem uma pintura de bom, salvar, melhorar, né? O clima é ótimo ideia, né? Porque para estes podes destruir, basicamente podes destruir o capitalismo. Né? Mas quando se diz vamos destruir o capitalismo, na verdade eles destruem toda a economia. E agora vamos ter essas coisas que já é problemático por causa das políticas de lockdowns, já altamente problemático, novo perigo. Assim se pode só ter grande pessimismo
que está acontecendo se estas outras formas não conseguem de fazer uma forte oposição. Mas este basicamente aconteceu e precisa realmente olhar que pessoas estão nesta fase onde tem eles o poder político. O poder político, com todos os mecanismos, né, ocupar o Estado, usar o Estado como instrumento de sua ideologia e, no mesmo tempo, né, estes outros entraram nas mídias, né, que fazem este conjunto de grande perigo. Ou seja, o mundo inteiro está se defrontando com o mesmo problema, né? A esquerda, né, os antigos comunistas, acabou aquele negócio de proletários contra patrões, não. Eles se fantasiaram, continuam jogando uns contra outros, mas eles se organizaram de uma maneira muito competente, né, no mundo inteiro, né? A escola de Frankfurt, o grecismo, e invadiram praticamente todos os países. Nós costumamos reclamar muito do Brasil, realmente a nossa esquerda aqui é da idade da pedra, né? Da pedra lascada, que é anterior à pedra polida. Mas hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, o Partido Democrata mais parece o nosso PSOL aqui, o PT. Né? O PT falando inglês, o PSOL falando inglês. Na Europa, a mesma coisa. A França sempre foi um pouco assim crente, né, no poder do Estado. A França sempre, mas chegou a um ponto insuportável, né? E a Alemanha, como você acabou de explicar, só confirmou o que eu imaginava, né, que pudesse ser. Eu não vejo no curto prazo saída para isso. Se não vier uma pressão de baixo para cima, eles vão dominar tudo. Essa pandemia serviu para fortalecer essa gente, né? E é um movimento mundial, né? Um movimento mundial. A esquerda internacional sempre foi, mais do que nunca, é um perigo que está aí à nossa frente. Há pessoas que negam essa. Dizem que isso é teoria da conspiração, mas não é teoria da conspiração, isso está acontecendo, né? Agora, professor Miriam, nós estamos já no final. Eu queria. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui que eu achei interessante, eu queria passar para você responder. Eu não estou achando aqui. Foi o João Vitor. Ele perguntou por que a inflação atinge as pessoas em graus diferentes, sempre afetando mais os mais pobres. Isso é um debate de primeira. Boa pergunta, muito obrigado, muito relevante. Sim. E a resposta é relativamente para a economia, são raras as respostas fáceis, mas a inflação afeta diretamente os bens de consumo e os ativos físicos. Assim como falei, de quando você é rico, você já tem talvez uma, duas casas, você já tem talvez infraestrutura de capital e outros ativos, você tem ações, investiu uma conta de poupança, e o pobre tipicamente ele recebe salário e gasta este salário por bens de consumo imediato, né? E vai aparecer uma discrepância com a inflação, que os preços de consumo já sobem e o salário é atrasado, e assim é um permanente empobrecimento acontecendo para estes pobres. Agora, vamos dizer,
você tem uma casa extra, né? Porque outro, ok, você não financia, mas você pode usar, né? Se valoriza, né? Você tem ações tipicamente sobem junto com a inflação, porque a produção real. E se temos agora a classe baixa média, também de consumo, mas eles, na maioria, tipicamente de poupança em dinheiro que perde valor. Não? Assim, ironicamente, se pode dizer, se alguém é já mais rico, ele já tem sua casa, ele tem grande carro novo, né? E tem ações, tem uma fonte extra de renda, né? E estas coisas se adaptam em valor da inflação até certo ponto, né? Tem ponto onde todo o sistema vira e os mais ricos também sofrem na hiperinflação, onde tem colapso da economia, né? Quase a empresa entra no colapso, como foi o caso na grande hiperinflação da Alemanha. No começo, as ações subiram, as casas subiram, etc. Né? E na fase da hiperinflação, toda a economia entrou no colapso. Assim, você também não podia vender sua casa porque nenhuma pessoa tinha algum dinheiro livre. Para todos eram orientados a curto prazo. Mas o que beneficia, e é ponto importante, né? A inflação, quando é moderado e a longo tempo, né? Inclui esta parte de ter efeitos negativos da distribuição. Né? Mas só até certo grau, é importante de saber. E uma grande ilusão de pensar que também com uma Você vê a Argentina, né? A Argentina já estamos na fase onde também, se você pertencer nas pessoas mais ricas, não se sentem bem mais com a situação. É verdade. Na Venezuela ainda melhor. Vamos dizer, em Venezuela temos estes exemplos ao lado para saber como é. Se você foi dono de uma fábrica na Venezuela, você também está sofrendo agora. Assim, esta curva, né, temos muitas curvas na economia deste jeito, né? Muitas pessoas pensam de exponencial e linear, mas a maioria das curvas estão assim, invertido. A inflação, né? A inflação é um mal. Há certas teorias que dizem, não, um pouquinho de inflação faz bem, é bom para estimular o crescimento. Não, a inflação é um mal e é um mal desnecessário. Desnecessário. Se todos os economistas pensassem dessa forma, talvez fosse mais fácil convencer os políticos. Eu não acredito muito não, mas talvez fosse um pouco menos difícil, né? Professor Miller, chegamos ao final, quero agradecer a sua disposição numa sexta-feira à noite, ter abandonado lá a sua caneca de chopp para vir falar sobre economia comigo aqui. Certamente nós vamos conversar mais vezes. É um instrumento muito bom o Instagram para a gente divulgar a nossa escola austríaca, né? E eu quero agradecer e passar a bola para você encerrar da maneira que achar melhor. Bom, muito obrigado. Uma grande honra, grande prazer de falar com vocês e ter esta oportunidade de participar no seu programa que você faz muito bem. Parabéns. Super bem. Muito obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Só fazer uma correção. Falei que hoje é sexta-feira, é quinta-feira, mas já é quase sexta. Ainda não é tempo do shopping.
ainda pensei, tempo de jogo ainda não. Amanhã é tempo de jogo. Amanhã. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado a todos Um abraço. pela presença. Boa noite. Boa Bye, noite. bye. Tchau.